Saudações, minhas queridas e queridos, oraculistas, espero que esteja tudo bem com todos. Tomando meu chazinho de gengibre aqui, só para dar uma fortalecidinha aqui nas cordas vocais. Bem, pessoal, estava um tempo desaparecido aqui dos sábados, tá? Com as nossas dicas sábados. Sei que vocês gostam bastante dessas dicas, dessas orientações. Recebi muitas mensagens aqui pelo direct do Instagram, porque normalmente eu publico essas dicas principalmente no Instagram, às vezes eu compartilho depois também no canal do YouTube, O Cabalista. Aproveitem, para quem não me segue lá no canal do YouTube, é só colocar no Google O Cabalista, tá? Aqui não tem como colocar link ainda no Instagram. Você coloca lá no Google, não, desculpa, você coloca no YouTube mesmo O Cabalista, que aparece o meu canal, é o primeiro, tá bom? Olha só, sei que vocês gostam bastante das dicas voltadas especificamente aí para cartas, significados, quando eu falo de polaridades, de combinações, de métodos de leitura. Só que a nossa cartomancia, ela não é voltada somente para aprender a ler e interpretar cartas, ela é um pouco mais ampla. Eu gosto sempre de estar, revezando tanto as minhas aulas, as minhas orientações e essas dicas aqui. Sempre, às vezes, eu foco nas cartas em si e foco em outras dicas amplas. A nossa dica de sábado de hoje, tá? Eu não vou ficar focado em cartas em si. Eu vou diretamente um passo além. Seja o seu caso ou não, porque eu vou falar de quem já faz atendimentos. A grande parte das pessoas que me acompanham, que estão iniciando e ainda não estão fazendo atendimentos, mas é muito importante que você veja esse vídeo para que você já comece ou continue os seus estudos com baralho cigano, tá? Que você tenha o objetivo de fazer leituras para vocês ou leituras para outras pessoas, se profissionalizar e ganhar dinheiro com isso, tá? Independente do seu objetivo, essa dica de hoje aqui vai valer para ambos, tá? Então preste bem atenção. Eu vou tentar ser bem direto e bem objetivo nessa questão que eu quero estar abordando aqui com vocês, tá? Naturalmente, quando nós começamos a fazer atendimentos, os primeiros, tá? A gente é dotado de medo. O medo, ele faz parte e vai fazer parte da nossa vida, que seja na cartomancia, que seja fora dela. Muitas pessoas veem o medo como algo negativo. Eu, particularmente, não vejo o medo como algo negativo e tento passar para todas as pessoas que me acompanham, que tenham contato comigo, que o medo não é negativo. Ele pode se tornar negativo, mas da forma que eu passo, você tem que tentar administrá-lo. O medo é o nosso sinal de alerta, é o nosso companheiro que normalmente nos freia, nos mostra, nos dá a possibilidade de verificar quando algo tá errado, quando algo tem que ser mexido, quando algo tem que ser analisado, tá? Eu vejo o medo dessa forma. Eu trago a energia do medo para mim, equilibrado, obviamente, certo? Para que ele possa me ajudar de alguma forma. Voltando, isso especificamente para a nossa cartomancia, para a leitura de cartas com baralho cigano. Eu vou falar aqui especificamente de leitura de cartas para outras pessoas, que eu chamo aqui de consulente. Seja esse consulente pago, que vai estar te dando pagando financeiramente, te dando alguma coisa que tem um preço para você fazer a leitura de cartas para ele, ou não. Normalmente essa dica não se aplica quando nós fazemos leituras para nós, porque envolve o quê? O medo do questionamento, o medo de ser questionado. Naturalmente, a grande maioria, grande parte dos cartomantes, por que eu falo grande maioria, grande parte dos cartomantes? Porque eu uso como média a minha experiência, tá? Tanto dos cartomantes com os quais eu tenho contato, quanto aqui dos que me acompanham nas redes sociais e principalmente dos meus alunos dos cursos pagos. Eu tiro muito feedback desses alunos, tá? Quando vão iniciar os seus atendimentos. Por enésimos motivos, quando nós estamos começando a fazer atendimentos, a fazer leitura de cartas pro consulente, nós temos aí diversos medos. Um dos medos que se destaca é o medo do questionamento,
tá? É o medo de estou atendendo uma pessoa e essa pessoa vai me questionar muito, vai me fazer muitas perguntas. E eu tenho receio de normalmente, às vezes, de não conseguir responder, de não responder bem, de não saber responder. Meu querido, minha querida aspirante a oraculista, sinta-se emocionado, privilegiado, empolgado, motivado quando você tiver a oportunidade de atender um consulente questionador, de atender alguém que questiona muito, tá bom? Isso para nós, enquanto cartomantes, enquanto oraculistas, é muito bom, é muito positivo. Eu, particularmente, sem querer fazer julgamentos, quando eu vou fazer um consulente, prefiro o consulente que questiona muito do que o consulente silencioso. Porque às vezes pode acontecer o seguinte, muitas vezes acontece comigo, de, por exemplo, eu sei que o consulente tem perguntas para fazer, porque eu converso com ele antes, só que antes dele fazer as perguntas, eu faço a abertura da mesa real. A mesa real me possibilita falar de tudo da vida do consulente sem ele me questionar. Naturalmente, às vezes eu consigo sanar todas as questões que o consulente iria trazer para a mesa sem ele me trazer, sem ele perguntar. O consulente só fica de braço cruzado, de boca aberta, quando eu termino a leitura. Ele está quase de queixo caído ali praticamente, né? Só agradece e pronto, não fala mais nada. Consegui cumprir a minha missão, meu objetivo com a leitura? Sim, consegui, que é o que é orientar. Se o consulente não questionou, não fez nenhuma pergunta, e eu questiono ele se está tudo bem, e ele me fala que tudo fez sentido, está tudo bem, não quer perguntar, isso mostra que eu cumpri o meu objetivo, e que o objetivo que o consulente trouxe para minha mesa foi sanado também. Missão cumprida. Mas voltando para o lado do meu crescimento espiritual, do meu crescimento intelectual, não foi tão positivo quanto quando eu pego um consulente que questiona. Como que é essa questão do consulente questionar, Robson? Eu sempre trabalho o método terapêutico, que é o quê? Buscar porquês. Eu não gosto e não gosto nem tanto de fazer atendimentos assim, quanto de passar para os meus alunos o método da mancia pura, da cartomancia divinatória, que é o quê? A pura adivinhação do sim ou não. Eu gosto de trabalhar o terapêutico porque nós podemos nos aprofundar com os porquês. Então eu passo isso tanto para os meus alunos quanto para os meus consulentes quando eu vou atendê-los. Questionar, ir a fundo dos porquês. E quando tem consulente que me traz esses porquês, eu acho maravilhoso, porque me proporciona entrar em situações que, por mais anos que eu tenha de atendimento, sempre acontece alguma coisa nova. E quando essa alguma coisa nova acontece, que me deixa ali rendido durante a leitura, pela qual eu nunca passei, para mim é espetacular. É sair da minha zona de conforto e buscar mais formas de olhar as cartas que estão na mesa, tá? Cada vez que o consulente, eu respondo uma pergunta, tá? E o consulente, às vezes eu faço até a mesa real, termino a mesa real, mas mesmo assim não sanei todas as questões. Vamos ali para métodos específicos, porque o consulente ainda tem perguntas. E eu vou me aprofundando. Eu respondo uma pergunta e o consulente me joga outra. Por quê? Em cima do que eu respondi. Eu respondo outra e o consulente, por quê? Isso vai me fazendo esmiuçar e me aprofundar na leitura das cartas, de forma que até às vezes eu já fiquei ali quase travado e cocei a cabeça de tanto porquê que o consulente traz para a mesa. Isso, enquanto o cartomante, nos faz pensar, nos faz raciocinar, por mais que às vezes a gente tenha receio, caramba, será que esse consulente está perguntando porque não está fazendo sentido para ele? Ou será que está saindo errado o que eu estou respondendo? A gente começa a se questionar. Eu particularmente não faço isso mais porque, independente do consulente concordar ou não com o que eu estou falando para ele, eu leio cartas, eu não invento nada do meu eu pessoal para estar passando para o consulente. Por mais que às vezes o consulente fale, não fez sentido isso, se eu tiver que optar pelo que o consulente está me falando, ou pelo que eu estou vendo, eu opto pelas cartas. Porque eu consegui adquirir uma certa confiança nas cartas, que se o consulente, digamos que aconteça, não aconteceu ainda, graças a Deus,
o consulente desmentiu o meu jogo. Para mim, quem vai sair como mentiroso é ele, não as cartas, porque eu tenho uma preocupação muito grande, muito forte com todos os meus métodos e os meus atendimentos. Tanto é que eu me preparo antes de cada leitura, faço as minhas meditações, converso com o consulente, eu oriento o consulente antes da minha leitura, antes do meu trabalho. Eu preparo tudo o que eu tiver de preparar. Se eu tiver que fazer algum ritual, eu faço tudo antes, para quando eu começar a atender o consulente, eu me desconecto de mim para poder me conectar na vida do cara, da cara, seja lá quem for que eu for atender, tá? Por que eu faço isso? Para prestar um bom atendimento, reduzir as possibilidades de erro, de engano, né? Sair da minha parte. Ah, se alguma coisa ali não der certo, eu vou ficar, poxa, eu poderia ter me preparado melhor, né? Eu poderia ter defumado as cartas, eu poderia ter defumado, se eu tivesse feito isso, para não entrar essas questões de si. Então eu me preparo bastante para quando o jogo ser aberto ali e o consulente me questionar, eu estar preparado para responder o consulente e confiar no que as cartas dizem. Eu, enquanto cartomante, você, enquanto cartomante, quando as cartas estiverem na mesa, fez a pergunta, abriu, você tem que ter capacidade de passar o que está ali nas cartas para o consulente. Sem estar duvidando de, será que eu estou certo? Esse tipo de pergunta você tem que ir eliminando de dentro de você aos poucos. No início é super natural você não ter confiança na leitura das cartas. A única forma de você adquirir confiança na leitura das cartas é lendo cartas para você e para outras pessoas, seja em atendimentos pagos ou em atendimentos gratuitos. Não espere você ficar perfeito em atendimentos gratuitos para você começar a cobrar. Muitas pessoas me perguntam, Robson, quando eu começo a cobrar os atendimentos? Quando você sentir dentro de você. Um dos erros que o cartomante iniciante comete é querer chegar ao nível extremo de perfeição, de não errar, de não sentir medo, para poder, quando eu sentir confiança, eu começar a cobrar errado. Você tem que entrar na piscina rasa, mesmo sem saber nadar, lá você vai aprender. Você vai ter toda a teoria para poder aprender a nadar e entra na piscina rasa. Com o tempo você vai indo para o fundo até você nadar sem colocar o pé no chão. É assim que funciona a cartomancia. Não existe como você adquirir prática se você não praticar. Você estuda, treina, com leituras para você, com amigos, com familiares e outras formas que eu ensino nos meus cursos pagos, para você começar. Não espere perfeição para você se profissionalizar. A questão de se profissionalizar é com o tempo, é com a prática, tá? Então, voltando aqui no ponto específico do vídeo, questionamento. Aliás, eu não vou dizer para você não ter medo, porque o medo a gente não controla 100%. No início você vai ter. Mas sinta-se feliz quando você pegar um consulente que vai te questionar. Esse consulente ele vai te fazer sair fora da sua zona de conforto. Se por acaso num atendimento que você for muito questionado sobre um assunto que você domina e você não conseguir chegar a um ponto que você não conseguir, a principal dica é essa, chegar a um ponto que você travar e você não conseguir mais ir além da tiragem das cartas a responder, não inventa. Porque às vezes você quer honrar o atendimento e começa a querer inventar coisa da sua cabeça que as cartas não estão dizendo, tá? Então não inventa coisa da sua cabeça no atendimento. Seja honrado e ético e fala para o seu consulente que chegou no limite ali, tá? É melhor você falar para o seu consulente do que você querer começar a inventar informação só para você dizer que você ainda está sob o domínio. Terminou a leitura, finalizou o atendimento com o seu consulente, papel e caneta, registra, tá? Pega o seu papel e caneta, registra, faz as anotações. Não tenha vergonha, não tenha preguiça de fazer isso. Coloca lá, no dia tal, atendi o consulente tal, o atendimento foi assim, eu me desenrolei nesses assuntos, esses assuntos eu domino, só que quando chegou nesse assunto, eu travei. Esse é o seu livro de apoio, o seu manual de bordo, o seu manual de instrução, que vai fazer você se profissionalizar, você aprender. Não tenha vergonha e não tenha preguiça. Às vezes você, não, já leio cartas há 3 anos, há 6 anos, 10 anos. Eu vou fazer isso? Eu não preciso disso. Mas, gente, faça isso, não é vergonha, não. Existem diversas formas, métodos, técnicas de adquirir conhecimento. Esse é apenas um deles, tá? Anotar.
Para mim, eu não vivo sem anotação, sem caderno, sem papel. Ó, minha mesa cheia de papel, caderno de anotação aqui, ó. Tem caderno, ó. Isso aqui são as anotações que eu faço de atendimentos, gratidão, meditação, lei da atração. Eu não consigo ficar sem papel e caneta. Eu faço anotação no computador, faço anotação manuscrita, gravo, às vezes é tanta ideia, tanta informação que tem na minha cabeça que a minha mão não acompanha. Acho que nem se eu psicografasse eu conseguiria. Eu gravo, depois eu ouço o áudio, tá? E transcrevo informações, porque às vezes as informações, as dicas, os insights vêm para você ali no momento que você não está preparado, você não estava esperando. Às vezes você está falando com alguém pelo WhatsApp, nem está fazendo atendimento, tá? E a pessoa te questiona coisa de cartomancia. Às vezes você nem está com as cartas e vem uns métodos na sua cabeça e vem respostas que as pessoas se fazem as perguntas e já tiver as respostas como se você tivesse com o baralho em mãos. Isso é a sua intuição que começa a ser desenvolvida. Que às vezes você nem precisaria, entre aspas, de estar com todas as cartas nas mãos, porque quando o consulente faz a pergunta, a intuição te traz a resposta já dentro da tua cabeça. Você fala, que estou louco? Estou ficando louco. O primeiro pensamento que você tem é esse, certo? Quando você abre as cartas confirmam o que veio na tua cabeça. Às vezes acontece até de a carta que você pensou, não, tal combinação de cartas responderia essa pergunta. Quando você abre as cartas na mesa, vem as cartas que veio na tua cabeça. Aí você fala, tô louco. Não, você não tá ficando louco, você não tá ficando louco. É a sua intuição que está sendo desenvolvida. Só que nós não controlamos isso. Isso acontece sem a gente esperar. Tudo bem? Então, resumindo tudo que eu falei aqui, era para abordar um assunto só que eu falo pouco, né? Vocês já perceberam? Começo a falar de uma coisa, já quero falar do mundo. E já temos aqui quase 20 minutos de vídeo, né? Então, o principal assunto que eu queria abordar aqui, não tenha medo, não se sinta recuado quando o seu consulente começar a questionar. Sinta-se privilegiado ou privilegiada, porque, digamos que seja um atendimento pago. O consulente te pagou para você atendê-lo, além de você estar recebendo por isso, né? Além de você estar tendo a oportunidade de ser útil para uma pessoa, né? De estar fazendo bem, de estar orientando, e com certeza se você passar as mensagens boas, não digo notícias, porque isso quem determina é o baralho. Se você conseguir passar uma mensagem de forma clara para esse consulente, você vai estar auxiliando ele a iluminar a sua vida, de tomar boas decisões. Além de tudo isso, você está tendo a oportunidade de aprender. Alguém te pagou para atendê-lo e ainda está te dando conhecimento através da vida dela. Você está tendo a oportunidade de colocar a mão, os dedinhos ali na vida de uma pessoa que você nem conhece. Isso está trazendo conhecimento para você, conhecimento do que eu falo, conhecimento tácito, né? Que é o do campo de batalha, da vivência com atendimento. Você está tendo a oportunidade de conhecer fases, aspectos reais da vida de uma outra pessoa, está aprendendo com isso e com os questionamentos que ela está fazendo, você está fortalecendo a sua base na cartomancia. É esse tipo de coisa que vai te dar mais força, vai te dar mais coragem, vai te dar mais capacidade e estrutura quando você for fazer as próximas leituras. Cada leitura que você realiza, por mais que você tenha medo, você vai aprender alguma coisa nessa leitura. E essa leitura vai fortalecendo as outras, vai te dando confiança, vai te dando empoderamento. No começo, quando você começa, às vezes você começa meio borocochô, meio com medinho, meio acuado. Com os atendimentos que você vai fazendo, você começa a se empoderar, a ter mais postura, a ter mais posicionamento, a ter mais convicção, a moldar o seu perfil de cartomante, de como que você vai ser, se você vai ser aquela linhagem mais pacata, mais tranquila, mais meditativa, mais zen, porque cada cartomante tem os seus perfis, tá? No meu curso pago até deixo para os meus alunos os perfis de cartomante e os perfis de consulente, a gente sempre se enquadra em um e outro. De acordo com os atendimentos que você vai fazendo, você vai se empoderando mais, você vai tendo mais confiança, mais convicção do que você fala, da forma que você fala. É o medo, é o erro, a tentativa, o acerto, as anotações, a correção ali, né, que você vai fazendo, que vai te dando essa postura maior. Tudo bem? Espero que tenha sido útil esse vídeo. Se você vê ele pelo Instagram, deixa nos comentários o que você achou. Independentemente de você estar começando a estudar cartomancia, estar conhecendo o baralho cigano agora,
não sabe nem quantas cartas que o baralho tem, mesmo assim deixa nos comentários, faz uma crítica, uma sugestão de tema para o próximo sábado, que tipo de dica que você quer ter aqui a respeito de leituras, a respeito das cartas, né? Se você vê esse vídeo aqui pelo YouTube, provavelmente vou postar ele no YouTube também. Se você vê pelo YouTube, faz a mesma coisa, deixa nos comentários aqui o que você achou, se você concorda, discorda. Deixo bem claro que eu não sou o dono da verdade, eu apenas compartilho com vocês aqui parte da minha missão, que é transmitir conhecimento. E esse conhecimento que eu passo é o conhecimento que eu tenho da minha experiência, dos meus atendimentos, dos meus contatos com os meus alunos, né, do feedback que eu recebo de vocês, dos meus consulentes, tá? Então, se você discorda, tudo bem, tá? Eu gosto de gente que discorda. Assim, a gente pode trocar uma ideia um pouco mais aprofundada, tá? E se você não é inscrito aqui no canal do YouTube, se inscreve, comenta, compartilha esse vídeo aqui, me ajuda a ajudar o YouTube a identificar o nosso canal, a reconhecer o nosso canal e a fazer com que mais pessoas que gostem de espiritualidade, de cartomancia, de baralho cigano, de tarô, de coisas afins, né? A estar acompanhando mais esse nosso canal aqui. A gente vai crescer e passar nossa mensagem para mais pessoas. Tudo bem? Desejo a vocês aí, se for vendo o vídeo no sábado aí, um excelente final de semana, bom descanso. Um beijo no coração de vocês, na alma de vocês e um forte abraço.